Olá, como vai? Meu nome é Daniel, estou aqui para apresentar um jogo criado por mim. Bem, qual que é o conceito do jogo? É um jogo que fala sobre as características do nosso país, né? Essa belíssima nação que vivemos. Nós iremos andar pelos estados com o nosso peão, cada jogador terá uma cor, e iremos baixar cartas de cada território, né? Sempre teremos uma mão de cartas de 5 cartas, né? E na oportunidade, você estando no local apropriado e podendo pagar os recursos, você poderá baixar a carta. Vamos dar um exemplo aqui com o jogador vermelho. Ele iniciou a sua carta, ou melhor, com o jogador amarelo, porque ele é o primeiro jogador. Ele iniciou com essa carta aqui do Centro-Oeste, que indica que ele é o primeiro jogador. Ele iniciará o seu jogo podendo começar com o Centro-Oeste e tendo a vantagem de baixar uma carta sem custo, ou iniciando por outro local. Ele, por exemplo, vai querer iniciar aqui no Ceará. Percebam que cada estado ele tem um recurso a ser buscado. Então, ele já vai colocar aqui o peão dele no Ceará e ganhará aqui um recurso de tecnologia, que é o mesmo símbolo. Basta com o símbolo, observar o símbolo, vocês saberão exatamente o que ganhar. E aí ele pode já começar baixando uma carta. Ele baixará esta carta aqui, Fortaleza, que é a capital do Ceará. E aí, para baixar a carta, é o seguinte: a carta ela tem a cor da região, então é uma carta que é do Nordeste, dá para ver que é a faixa vermelha, que é a mesma região aqui, ó, vermelha. Então essa carta pode ser baixada pelo amarelo. Adicionalmente, essa carta só pode ser baixada no Ceará, como pode ver aqui, ó, CE. Então o jogador amarelo baixará essa carta aqui. Ele colocará essa carta no seu tabuleiro aqui e pagará o recurso. Então são 3 recursos. Um recurso de natureza, então ele subtrairá aqui um de sociedade, mais um, e um de cultura. Pagou a carta e baixou, né? Essa carta deu a ele apenas um ponto de vitória. Ponto importante: todas as cartas elas têm um texto. Esses textos são absolutamente desnecessários para jogar o jogo. É apenas uma questão de curiosidade. Então, se você estiver curioso enquanto joga para saber um pouco de Fortaleza, você pode ler o texto. Se não, é completamente desnecessário. Então, é a vez do jogador vermelho. Ele também iniciará no Nordeste, já que ele tem essa carta aqui. Então, a carta do segundo jogador, ele começará aqui no Piauí, ganhará aqui uma sociedade, que é o recurso do Piauí, e baixará essa carta aqui do Nordeste. Agora, olha só que interessante. Essa carta ela tem um efeito imediato. Os efeitos imediatos, eles têm esse raiozinho aqui, ó. O que esse efeito diz? Ganhe mais 2 de cultura. Então o jogador imediatamente irá subir 2 de cultura aqui na trilha e acabou a sua jogada. Na verdade, agora ele precisa repor a mão dele. E aqui tem um mercado de cartas. Ele olha aqui, vê se tem alguma carta do seu interesse. Tem essa carta aqui preta, que é uma carta um pouco mais difícil de sair. Ele pegará ela e o mercado será substituído. Ele poderia, não querendo nenhuma dessas, pegar uma carta fechada. Beleza? Bem, é a vez do
do outro jogador, né, que não pegou uma carta. Ele vai repor a mão aqui. E aí, agora ele vai se movimentar pelo jogo. O jogador amarelo, ele fez uma opção não tão boa, né, de ir para o Ceará, porque agora ele quer ir para Bahia. E Bahia está a 2 estados de distância. Ele precisa aqui, ó, via até Pernambuco, chegar na Bahia. Ele pode se movimentar um espaço, 2 ou 3. Qual que é a diferença? Se ele se movimenta um espaço, vai para Pernambuco, ele pegará o recurso de Pernambuco, que é uma natureza, né? Se ele se movimentar 2 espaços, ele não pegará nenhum recurso. E no intento de mover 3 espaços, ao contrário de pegar o recurso, ele pagará 1, tá certo? Então vamos lá. Ele quer acelerar o jogo dele, então ele vai abrir mão de um recurso e vai andar 2 espaços para a Bahia, não pegando o recurso da Bahia. Mas ele vai baixar essa carta aqui, ó, que também é carta de uma capital. Ele tá bem focado em capital, então Salvador, Bahia. Então ele baixa aqui e a carta será posta aqui, porque a de baixo não mais interessa, apenas essa faixa aqui de cor. Então ele pagará o recurso lá, ó, 1 de natureza, 1 de sociedade, 1 de cultura. Beleza? Tem um ponto de vitória da carta aqui, que eu não falei, será falado daqui a pouco. E aí o que acontece? Ele ganhou um benefício. Toda vez que você baixa de 2 em 2 cartas de uma região, então ele baixou 2 do Nordeste aqui, você pega o token da região, que é da mesma cor. O que esse token oferece? Ele oferece 2 pontos de vitória e oferece um desconto de algum recurso. Cada região é um recurso diferente, né? Então ele oferece um desconto para baixar as próximas cartas. Ele deixará aqui, ó, para ele lembrar que ele tem um desconto de natureza. Beleza? Ele vai repor a mão dele agora. Ele vai pegar essa carta aqui. E é isso. Bem, vamos lá. O jogador vermelho, ele está interessado no token agora aqui do jogador amarelo. Ele pode pegar esse token? Pode. Se ele vier aqui para Maceió, vamos lá para Maceió. Cadê Maceió? Onde se encontra esse danado de Maceió? Aqui, bem na nossa cara. Ele vai pegar o recurso, cultura, tá enchendo de cultura aqui, ó, e descerá o Maceió. Pagará uma natureza, uma sociedade e uma cultura. Ele baixou 2 cartas de uma região. O que vai acontecer? Ele pegará o token do jogador amarelo. Ele não deu nem oportunidade do jogador amarelo de utilizar esse recurso. Ele irá repor sua mão e beleza. Bem, e aí essa é a essência do jogo. Baixar cartas, andar pelos estados e baixar cartas, né? As cartas, elas vão dando vários efeitos diferentes, né? E aí vai seguindo. Você tem cartas, por exemplo, essa carta preta aqui, como é que funciona? O jogador, ele pode andar, né? Pega o recurso, e a carta preta pode ser baixada o jogador estando em qualquer região. Ela é colocada nessa parte de cima aqui, ó, né? E você paga o recurso, né, da carta normalmente.
você pode ter apenas 3 cartas pretas. Elas têm um efeito passivo, enquanto todas as outras cartas que vão aqui, regionais, têm um efeito, pode ter um efeito imediato, essa aqui tem um passivo. Então, na vez do jogador, ele pode ativar o efeito passivo dela. Por exemplo, esse aqui é você perder 2 de tecnologia e ganhar 1 de natureza, 1 de sociedade e 1 de cultura. Então ela dá um recurso a mais, né? Você perde 2 e ganha 3, diferenciado, né? E você tem que buscar a tecnologia agora. Então as cartas pretas funcionam desta maneira. Uma outra pegada do jogo que é bem interessante é aqui na trilha de identidade cultural. Como é que funciona? Vamos dar sequência aqui ao jogo, né? O jogador amarelo, né? Ele vai vir aqui para o Piauí, vai pegar uma sociedade, né? Vamos supor que ele tenha uma cultura ainda sobrando, e vai descer esta carta aqui, música nordestina, né? Ele colocará aqui, pagará os recursos, uma sociedade, 2 culturas, né? 2 sociedades, 2 culturas, e beleza. Ativará o efeito da carta. O efeito da carta permite um salto aqui na identidade cultural. Toda vez que ele dá um salto nessa trilha aqui, ele ganha 2 recursos à sua escolha. Então, ele vai andar 2 recursos. E olha o combo que interessante. Uma outra forma, podemos ver aqui, ó, está escrito próximo ao tabuleiro. Toda vez que o jogador baixa 3 cartas de uma região, ele dá um salto aqui também. Então perceba que ele baixou 3 cartas do Nordeste, ele dará mais um salto aqui na trilha de identidade cultural, pegará mais 2 recursos. Então o jogo ele tem inúmeros combos. Uma outra forma também é cartas de todas as regiões. Assim que um jogador conseguir, aqui no exemplo, baixar cartas de todas as regiões, Nordeste, Centro-Oeste, né? Verde, laranja aqui Norte e o Sul. Azul, cartas de todas as regiões. Ele dá 2 avanços aqui. Então, 1, 2. E aí ele pegará 4 recursos, 2 avanços, 2 recursos por cada avanço, né? Então, uma outra forma de ganhar recursos também é fazer esses combos, né? E baixando 3 cartas de uma região e baixando 2 cartas para pegar, né, o token. Se esse jogador aqui, ó, que agora tem 3 cartas vermelhas, baixar mais uma vermelha, né? Agora ele baixou mais 2 cartas do Nordeste. Ele tomará novamente o token para ele, que é de 2 em 2 cartas que você pega o token, certo? Então isso é muito interessante. Explicando como é que funciona o desconto, que é muito simples, né? Vamos supor, se ele fosse baixar essa carta aqui, que cobra uma natureza, 3 sociedades, uma cultura, ele pagaria apenas uma natureza e 3 sociedades. Porque o desconto aqui de uma cultura ele consideraria para baixar essa carta, né? Então as cartas, elas dão possibilidade de inúmeros combos que você pode fazer no jogo. Além do mais, como é que o jogo acaba, né? O jogo acaba quando o primeiro jogador ele ultrapassar, né, a trilha de identidade de massificação cultural aqui, que são esses 4 bloquinhos. Então ele passa aqui, esse quadradinho verde,
e ele conseguir cumprir o objetivo dessas duas cartas. Cada jogador ele ganha 2 cartas de objetivo final, né? Aqui na conjuração baiana, por exemplo, ele tem um objetivo que é o texto é completamente desnecessário, só esse ponto 1 aqui, ó. Ter baixado 2 cartas do Nordeste. Perceba que ele já cumpriu a condição, né? Ele já tem 4 cartas ali. Então, ele simplesmente vai pagar o recurso, né? Ele tem que ter o recurso aqui, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Ele baixaria 3 sociedades, 2 culturas, uma tecnologia, colocaria aqui dizendo que ele completou, ele já validou os pontos de vitória dessa carta aqui e ele cumpre o efeito. Qual que é o efeito? Avance mais 1 na trilha de identidade cultural ou baixe uma carta do Nordeste gratuitamente. Então essas 2 cartas aqui, além delas startarem no final do jogo, elas são cartas que dão recursos, né, que dão recompensas muito valiosas. E geralmente elas valem bastante ponto também, o que é bem interessante. Então existe uma corrida entre os jogadores para ver quem completará os 2 objetivos primeiro para se beneficiar, né, desse recurso. E aí o jogo é basicamente isso, galera. Como é que funciona a pontuação final? Perceba que as cartas, elas podem ter pontos de vitória. Geralmente tem. Essa aqui não tem, porque o efeito que ela oferece é um efeito muito forte, né? Você simplesmente vai pegar uma carta aqui do bolinho, que fica aqui, virar e baixar gratuitamente. Pode ser uma carta muito forte para você. Mas as demais possuem pontos de vitória. Tudo que é estrelinha é pontos de vitória. Então você vai contar os pontos de vitória das cartas, né? Existem algumas cartas que possuem pontuação no final da partida, né? Ela sempre terá esse títulozinho aqui em cima para você não esquecer, né? Essa aqui, por exemplo, ganhe 1 ponto de vitória para cada natureza de 2 jogadores com mais desse recurso, né? Ou seja, você vai ver os 2 jogadores que mais têm natureza, no caso aqui é uma partida para 2 jogadores. Esse aqui tem 3 natureza, esse aqui tem 3 natureza. Então essa carta de final de jogo está valendo 6 pontos. Tá certo? Você vai olhar as pontuações aqui dessas cartas também. Os tokens de vitória, né? O jogador que acumulou aqui, conseguiu, né, pegar e não ser roubado uns tokens. Cada token vale 2 pontos, né? E cada 3 recursos que sobrar também vale 3 pontos. No caso aqui 1 ponto, no caso aqui mais 2 pontos, aqui mais 1 ponto, né? E o jogo é basicamente isso, tá certo? É um jogo simples, dinâmico e rápido, que os jogadores têm que fazer uma corridinha para tentar terminar o jogo mais cedo e principalmente tentar deixar os colegas aqui atrás. Ah, tem um outro detalhe também na pontuação final, que é o seguinte: o jogador que não conseguir sair da trilha de massificação cultural, ele perderá 5 pontos de vitória, né? Então tentar avançar aqui, né, é relevante. E a partir do momento que ele passa da trilha, ele pode ganhar pontos de vitória com isso, né? Inclusive, se por acaso, uma situação muito rara, ele chegar no último ponto, ele tem a vitória imediata. Beleza? É isso, muito obrigado. Vamos lá.